Desde que eu era criança, eu tinha isso em mente, entendeu? Será que Deus existe? Porque só temos grandes sinais na Bíblia, né, escritos. Daí sempre quando eu era criança, sempre quando eu tava triste, eu subia na laje, eu escrevia no chão da laje assim, na areia que tinha: Deus, se você existe, por que isso comigo? Se você existe, me dê um sinal claro de sua existência. Lógico que não era isso, né? Tipo, às vezes era uma frase, às vezes era outra. Daí beleza. Eu não cresci nenhum lar cristão, nem algo do tipo. Pelo contrário, eu sou aqui de São Paulo. Quando eu era criança, meu pai era do primeiro comando aqui. Ou seja, já descarta a possibilidade de eu ter nascido doutrinado ou algo do tipo, né? Daí beleza. Daí eu lembro que eu era tão arteiro que quando criança, né, na adolescência, juventude, eu parei de estudar. Daí beleza, eu voltei a estudar mais ou menos em 2018, pelo supletivo, o EJA que fala aqui em São Paulo, né? Daí beleza, nos 3 primeiros dias de aula, a professora, acho que no terceiro ou no quarto dia de aula, professora, eu interrompi ela, né? Professor, eu não acredito nisso, eu acredito que Deus criou o homem, sem ele nada existiria. E não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Daí beleza, ela desconversou, né? Falou que deuses são vários, religiões são várias. Ela não quis ser ignorante, né? Tipo, jogar na minha cara que Deus não existe. Provavelmente ela era ateia, né? Daí beleza, a aula continuou. Daí ela falou que o mundo iria acabar com as armas já criadas. Eu peguei e falei assim pra ela: professor, eu não acredito nisso. Eu acredito que o mundo vai acabar conforme as escrituras dizem. Daí beleza, a aula chegou ao fim. Daí eu não lembro se essa foi a última aula, mas eu acho que não. Mas eu lembro que o supletivo acabou, eu vim pra casa umas 11h30 mais ou menos. Daí nessa época eu comecei a orar, tipo, só eu sabia disso agora. Porque minha família não é cristã, pelo contrário, não tinha nenhum cristão em casa ou seguidor da religião ou algo do tipo. Daí beleza, cheguei em casa, eu comecei a orar nessa época, foi tudo dentro de 3 dias. Eu comecei a orar no meu quarto antes de dormir, e eu lembro que eu trabalhava na padaria, o início era às 5 da manhã. E eu comecei a orar na padaria, lá no fundo da padaria, às 5 da manhã também. Tipo, só eu sabia disso. Daí eu lembro que nessa época eu comprei uma Bíblia, só eu sabia disso também. Eu comprei uma Bíblia, larguei os pecados que eu vinha cometendo e comecei a orar, tipo, no meu quarto e na padaria, no fundo da padaria antes de abrir. Só eu sabia disso. Daí beleza, eu lembro que eu terminei minha oração mais ou menos umas 4h55, 4h57. Daí abri as portas da padaria. Já trabalhava lá mais ou menos 4, 5 anos, né? Abri as portas da padaria e vim para de trás do balcão. Às 5 da manhã em ponto, assim que eu abri a padaria, vim para de trás do balcão, chegou um homem e disse: Deus sabe que você o exaltou ontem na escola, tentaram contradizer o que você disse, sabe que você começou a orar aí atrás, antes de abrir no seu quarto antes de dormir, sabe que você começou a ler a Bíblia, mandou você ler Romanos, eu vi 4 anjos na sua porta e uma luz enorme vinda do céu em você. Daí beleza, né? Ele falou lá, daí eu perguntei assim, mas quem que é você? Daí ele pegou e falou: eu sou um profeta mensageiro de Deus. Daí tipo, na hora que ele falou isso, cara, tipo, sabe quando parece que você leva um susto? Sua alma sai Sua alma não, vocês não vão acreditar, né? Mas tipo, parece que você levou um susto que você fica sem reação. Daí, tipo assim, eu na minha mente eu já tava falando, mano, como é que eu vou acreditar nisso? Daí, beleza. Ele pegou e me deixou um cartão de, tipo, com umas mensagens, né? Que eu guardo dentro da Bíblia até hoje, como prova pessoal. Porque, tipo, nem eu acreditei na hora, cara. Daí... Entre os mais vendidos do gênero Crítica à Bíblia no Brasil, O que Fizeram com a Bíblia? Um preço super especial. Eu também apresento para você esta obra, que é resultado de mais de 10 anos de pesquisa. Você vai saber tudo e muito mais sobre a serpente do Éden, o mito de transsignificação. Estamos diante de uma teogonia, cosmologia, cosmogonia. Afinal, a serpente falou? Se não falou, qual o significado por trás desta narrativa como mito de fundação de Judá? Então, adquira também. Quero apresentar o meu mais novo lançamento, Sepultando o Jesus Histórico, a verdadeira face do Jesus Histórico. Você sabe o que é Jesus Histórico quanto hipótese? Um tanto estudo eu acharia muito curioso, sabe? Surgiu o que a vida precisa para existir. Poderia surgir uma vida, como provavelmente deve ter existido em outros planetas, surgir a vida e logo a vida morrer, porque não teria o que sustentá-la. Isso que me deixa mais... O Bergson dizia: a vida era um movimento. Whitehouse dizia: tudo é processo, não substância. Maturana dizia: é autopoiese. Então, assim, se produz continuamente, se mantém organizado e depende de fluxo externo. O indivíduo não é a unidade fundamental. Genes, grupos, colônias e ecossistemas. Quimerismo. Estava tudo ali. Agora, eu não tenho culpa se odeiam Darwin. Eu não tenho culpa se
por causa da crença, as pessoas querem acreditar que em um dado momento da história, um ser que é abstrato, que é inteligente, moral, poderoso. Cismou e falou assim: eu vou criar um homem singular, um ser genérico. Mas eu vou fazer o seguinte, eu poderia criá-lo já de carne e osso, mas não vou criar de carne e osso, não, eu vou criar do barro. Eu estou presumindo o mito bíblico, o mito, mais ou menos para você entender. Mas no nosso corpo não temos elementos... O livro ficou impecável. Confesso que o melhor livro que eu escrevi é esse aqui. Esperei, foi muita pressão, mas tá aí, ó. Vem comigo, Brasil, estudos exegéticos aprofundados do Antigo Testamento. Vamos autografar